Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores. O nosso convidado especial desta edição é o economista Nuno Martins, professor da Universidade Católica. Vamos conversar sobre o desafio de Portugal na presidência da União Europeia, mas antes atualizamos as notícias da Diocese de Angra. Interrompida em março pela pandemia da Covid-19, foi a visita pastoral à Ouvidoria de São Jorge pelo Bispo de Angra. A visita retomou a 7 de janeiro, ainda que com cuidados redobrados. Mesmo nestas circunstâncias em que temos algumas limitações e, portanto, no entanto, penso que temos que ter alguma normalidade dentro do respeito pelas regras que nos são impostas para salvaguardar a saúde e a vida das pessoas e, portanto, respeitando integralmente aquilo que está preceituado em ordem àquilo que é a vida na comunidade cristã. O retrato da sociedade jorgense não é diferente das restantes ilhas, sendo que a desertificação é o maior dos desafios. Nós estamos perante um povo muito simples, um povo muito acolhedor, realmente um povo tradicionalmente, como é todo o povo açoriano, mas aqui de uma maneira muito particular, um povo muito ligado à Igreja, com fortes tradições cristãs, mas também um povo que, como tal, que está a acontecer em toda a nossa diocese, que é realmente já a ser afetado porque é um secularismo que vai provocando um desmoronado dos valores cristãos, uma diminuição da prática cristã também vai acontecendo. Claro que há aqui uma realidade também se nota em muitas das nossas ilhas, que é um decréscimo da população que depois afeta naturalmente a vida das comunidades cristãs com pessoas capazes de liderar, mas isso depois acontece também nas associações. Eu tenho verificado que também os diversos organismos da vida social têm alguma dificuldade de gente que realmente lidere. O Bispo de Angra faz um apelo às autoridades públicas para encontrarem medidas de incentivo à fixação e ao aumento da natalidade. O Bispo Dom João acredita que os Açores têm argumentos singulares para evangelizar. Temos que aproveitar uma riqueza única, que é este sentido comunitário, este desejo de encontro à volta da mesa, à volta das sopas do Espírito Santo, à volta das festas, este desejo imenso que as pessoas têm, mesmo que estão fora, de estar na sua terra e de comungar das tradições dos seus antepassados, para realmente inculcarmos verdadeiramente os valores evangélicos, que têm aqui um substrato muito rico e muito importante. Portanto, nós temos uma vantagem ótima que muitas outras áreas do globo já não existem, mas que aqui existem, que nós temos que aproveitar para ajudar as pessoas a centrarem a sua vida em Cristo e, naturalmente, no seu Evangelho e a viverem realmente a partir das suas raízes cristãs. O Bispo de Angra vai reunir com os párocos de São Jorge e com membros dos movimentos paroquiais para sensibilizá-los para a participação na caminhada sinodal. A visita pastoral à Ouvidoria de São Jorge termina na próxima semana, a 15 de janeiro. Entrou em vigor, a 1 de janeiro, o documento Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, Diretrizes, aprovado a 13 de novembro de 2020 em Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. O novo documento substitui o que estava em vigor desde 2012 e é para Lina Mendes, coordenadora da Comissão Diocesana de Proteção e Acompanhamento de Casos de Abusos Sexuais de Menores nos Açores, um documento muito aguardado e que terá de ser adaptado para a realidade açoriana. Este documento vai ser adaptado, portanto, à região. Nós temos especificidades, até porque vivemos em ilhas, portanto, há toda aqui uma situação que tem que ser adaptada. Vamos fazer um regulamento da Comissão e esse regulamento irá definir objetivos, competências, o modo de funcionamento, ou seja, as ações a desenvolver,
a periodicidade dos encontros, as formas de divulgação da informação, estratégias de monitorização da própria funcionamento da Comissão. Portanto, isso, em breve haverá uma reunião para acertarmos todos estes pontos e iniciarmos o trabalho nesse sentido. Lina Mendes mostrou-se agradada com as diretivas nacionais e considera o documento uma ferramenta simples de trabalho. Portanto, as diretrizes são bastante claras e específicas, têm como principal objetivo, por um lado, sensibilizar a importância de uma adequada formação de todos os agentes envolvidos nas atividades da Igreja e, por outro lado, evitar os comportamentos inapropriados e abusos que possam colocar em risco os menores e os adultos mais vulneráveis, contribuindo assim para minimizar um problema que não diz respeito apenas à Igreja, mas a toda a sociedade. O documento fornece medidas concretas e a coordenadora dá alguns exemplos. Salientam não só a importância do processo de admissão aos seminários e às outras instituições de formação religiosa, mas também na fase de formação e de candidatura ao sacerdócio e à vida consagrada. Valorizam a importância da formação sólida a nível do desenvolvimento equilibrado, quer psicológico, quer emocional, dos formandos. E também é interessante verificar que poderão ser implementados mecanismos de análise da idoneidade dos agentes pastorais que estejam em interação com menores e adultos vulneráveis. E por adultos vulneráveis, a Comissão entende como portadores de algum tipo de deficiência física ou psíquica que os incapacite de ter entendimento ou resistência à ofensa. Na povoação, a festa do batismo do Senhor teve de ser redimensionada devido à pandemia da Covid-19. As celebrações deste sábado foram canceladas, mantendo-se apenas a Eucaristia deste domingo. Continuamos na mesma senda de 2020, com várias diretrizes e aconselhamentos de confinamento, principalmente aqui na ilha de São Miguel, pelo que aqui na ouvidoria da povoação viu que esta festa será celebrada apenas liturgicamente, sem grandes aparatos de outro estilo popular ou outros. Normalmente, em algumas paróquias, costumava haver a concentração de batismos, sei que em outras também era a altura de convidar todos aqueles que eram batizados ao longo do... Os meninos que tinham sido, as famílias que tinham tido meninos batizados no ano transado, a participarem nesta Eucaristia, a relembrar a altura do batismo. Claro que com essas indicações de confinamento, de voltar a estarmos confinados e não ditos aconselhamentos de ajuntamento de pessoas, isto não será razoável. O pároco Ricardo Pimentel garante que a participação eucarística reduziu para menos de metade dos fiéis com a pandemia. A festa do batismo do Senhor encerra as celebrações do Natal e marca o início do tempo comum. Igreja a ler com o padre José Júlio Rocha. Franz Kafka, escritor checo da viragem do século, princípios do século XX, é um dos mais carismáticos autores do século passado, e obras como Do Castelo, O Processo, A Metamorfose fazem parte do cânon da arquitetura literária ocidental. É um dos escritores mais conhecidos, mais amados, mais lidos, e hoje em dia lido por muitos jovens. Portanto, Kafka é um escritor cuja obra retrata muito da nossa vida. Os seus temas centram-se à volta do absurdo, da alienação, da obsessão, da culpa, uma culpa quase sem remissão. É, portanto, um escritor, de alguma forma, que escreve a angústia e o medo também,
e a separação entre o eu interior e os outros de uma forma quase inigualável no panorama da literatura mundial. O livro que eu proponho é um dos livros mais pequenos dele, A Metamorfose, uma obra-prima da literatura mundial. Conta a história de um funcionário público, um caixeiro viajante, chamado Gregor Samsa, que numa certa manhã acorda transformado no monstruoso e gigantesco inseto. Ele continua a ser o mesmo. A sua aparência física é a de um monstro. E isto vai causar na família dele, o pai, a mãe e a irmã, uma consternação profunda. É impossível ele comunicar com a família. Ele quer dizer que é ele que não quer fazer mal a ninguém, que só quer voltar a ser fisicamente um homem, mas não consegue comunicar. E este hiato de comunicação gera uma situação profundamente dolorosa. A família rejeita-o e acaba por matá-lo de alguma forma, e quando ele morre, a família tem um momento de descanso e de paz. É um livro que vale a pena ler, mas é preciso ler este livro com distanciar-nos um bocadinho. Não vamos nós ficar angustiados pela intensidade, pela densidade literária desta obra, mas é uma obra que faz pensar sobre as grandes questões da comunicabilidade, da entrega do ser para o outro. Como é que os outros me vão entender? O livro que eu tenho nas mãos é da Editorial Presença, já vai na 9ª edição, é uma das obras de grande amplitude mundial e vale a pena lê-la. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. The West Wing, ou Os Homens do Presidente, no título que lhe foi atribuído em Portugal, é uma série de televisão americana produzida entre 1999 e 2006. Centra-se na vida dos assessores do presidente dos Estados Unidos, Josiah Bartlet, protagonizado por Martin Sheen, e inclui outros atores famosos como Rob Lowe. A ação consiste sobretudo nas peripécias da equipa do presidente para resolver problemas como notícias que prejudicam a imagem dele ou dos próprios, as quais se devem muitas vezes às improvisações em público e à espontaneidade do ocupante da sala oval. Eles estão mesmo quase sempre a gerir danos de imagem. A escrita dos diferentes episódios é o ponto forte desta série premiada. Os diálogos são curtos e incisivos, e a transição entre as diferentes cenas é muitas vezes colocada no mesmo espaço, privilegiando o movimento dos vários personagens e criando assim um ritmo que se aproximaria do tempo real. Também se dá eco à vida pessoal dos protagonistas, revelando sobretudo quanto a vida política seja cansativa e até destrutiva. À distância dos anos, é justo dar crédito aos criadores por terem imaginado factos semelhantes aos que estão a acontecer agora na América de Trump. A evocação da 25ª emenda para remover um presidente incapaz de cumprir as suas funções. A possibilidade rara da presidente da Câmara dos Representantes assumir a presidência. Não conseguiram prever, evidentemente, as cenas desta semana no Capitólio em Washington, instigadas pelo cidadão número 1 do país, ou os 60 processos contra as eleições que os seus advogados perderam em tribunal, ou 4 anos de apelos aos instintos mais baixos da condição humana. Parece que a atualidade é que é a ficção. Um santo domingo para todos, bom visionamento e uma boa semana. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros.
nosso convidado desta edição do programa Igreja Açores é o professor da Universidade Católica Portuguesa, Nuno Martins, que é economista, vai ajudar-nos a fazer uma análise económica e social do arranque da presidência portuguesa da União Europeia. Boa tarde, antes de mais, obrigada por estar connosco. Que Europa é que o governo de Costa vai encontrar neste arranque de presidência da União Europeia? Ora, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. A situação atual é bastante complexa, como todos nós sabemos. Isto é, para além de... A Europa teve, não há muito tempo atrás, na última década, a última década foi marcada primeiro pela chamada crise das dívidas soberanas, pela crise económica, com as repercussões sociais e até políticas que nós conhecemos, e depois vem a situação da atual pandemia, que ainda traz mais dificuldades acrescidas. Isto é, a União Europeia estava já numa situação em que, do ponto de vista da sua estruturação económica e social a nível global, havia bastantes desafios, nomeadamente como é que se organiza nas chamadas cadeias de valor global, como é que se integra a União Europeia do modo em que não existam também demasiadas assimetrias dentro do chamado mercado único. Isto é, a União Europeia, ao integrar-se no comércio internacional, integrou-se de uma forma em que nem todas, ou seja, os países e regiões que serão beneficiados das novas relações que se estabeleceram não foram os mesmos. Alguns ficaram bastante melhor, mas outros também ficaram bastante pior. E isso tem levado a problemas sociais que se manifestaram também durante a crise da zona euro. E agora, no contexto da pandemia atual, essas próprias cadeias de valor global estão a ser repensadas, a própria questão da segurança, do abastecimento, no contexto em que se pensa que podemos, se calhar, passar a ter que ter cadeias mais curtas. Portanto, do ponto de vista económico, existe essa complexidade, existe a complexidade também social resultante de haver uma percentagem muito significativa da população que retira o seu rendimento de atividades que exigem a presença das pessoas em circulação, na rua, portanto são atividades presenciais, em loja, ou de outras formas, e que trazem também mais problemas, ou seja, e o facto dessa atividade cessar traz também problemas muito imediatos e muito complexos para o rendimento e a segurança que essas pessoas possam ter. E, para além disso, o cenário político também é complexo, como se viu ainda recentemente nos Estados Unidos. Isto são coisas que se manifestaram agora de uma forma mais exacerbada, mas tem a ver com o modo como a informação circula, como os consensos acabam por ser construídos. Quer dizer, nós vivemos num mundo em que estamos, por um lado, conectados. Sim, está longe, está tudo muito longe, mas não está assim tão longe, não é? Portanto, estes acontecimentos, apesar de termos um oceano pelo meio, não estão assim tão distantes quanto possamos pensar que sim. Estes acontecimentos acontecem, está relacionado com o quê? Está relacionado com o facto da informação agora circular online de uma forma que antes não circulava. Isto é, a informação antes era mediada pelas rádios, televisões, jornais, etc. Havia um trabalho jornalístico e nós podemos achar que podia ser melhor ou pior feito, mas havia essa mediação, esse tipo de mediação. O que acontece agora é que nós, quando navegamos nas redes sociais, o que acaba por acontecer é que as nossas preferências são mapeadas, e são mapeadas para que depois os anúncios que nos aparecem sejam mais direcionados para aquilo que são as nossas preferências e sejam mais eficazes. Mas ao acontecer isso, acaba por haver a chamada polarização das opiniões, isto é, as pessoas acabam por entrar em contato com opiniões que apenas reforçam as opiniões que já têm, porque a informação que é enviada com base nas preferências que nós já revelámos no passado. Isso faz com que, em vez de haver confronto de ideias diferentes, haja apenas reforço de opiniões pré-concebidas, sejam certas ou estejam erradas. Portanto, isso para dizer que, para além dos problemas económicos e sociais, há também essa questão política que tem a ver com o modo como a informação circula e como os consensos podem ser criados numa ou noutra direção
e às vezes em direções que não são suportadas pelos factos, se os formos a avaliar, mas que tem a ver com a natureza, com o modo de funcionamento das redes sociais, que não é desenhado para nos dar a melhor informação, é desenhado de forma a maximizar o efeito de publicidade que advém do marketing direcionado que é feito. Mediante todos estes desafios que acaba de enumerar, acha que Portugal tem argumentos para estar à altura desta presidência e deste desafio? Eu não penso que os nossos governantes tenham menor capacidade do que os governantes que têm ocupado a União Europeia nas outras presidências. Aliás, se nós formos ver o que são diversos governos de diversos países, até penso que nós estaremos um pouco acima da média em termos de capacidade de interpretar o mundo e de perceber as coisas. Portanto, nessa parte, não é isso que me preocupa. Não, o que me preocupa na Europa e em Portugal não é o modo como os nossos governantes não é se os nossos governantes têm ou não capacidade para assumir a presidência. E eu não tenho dúvida nenhuma que têm. O que me preocupa é o que é que poderá, se será suficiente para os desafios ou seja, se a margem de manobra que é permitida dentro daquilo que é o modo de governança da União Europeia, que não é um Estado federado e que tem a sua lógica de funcionamento, com a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, etc., se consegue responder aos desafios que vão ser colocados e como é que Portugal fica no meio disto tudo. Até porque os nossos governantes, tanto concentrados na questão europeia, também estão menos concentrados nos problemas portugueses, porque não têm tempo para se desdobrar para se desdobrar, não é? Se dedicam mais tempo a uma coisa, obviamente que não vão ter o mesmo tempo para outras. Economicamente, o que é que nos espera? O que é que espera a Europa no pós-pandemia e particularmente em Portugal, como será a situação económica depois desta crise? É um bocadinho futurologia, mas vocês conseguem mais do que ninguém fazer estas previsões. Isso é uma reputação errada que nós temos. Eu, por acaso... Eu penso que os economistas conseguem, de facto, vender a ideia que conseguem fazer previsões, mas não conseguem. O que acontece é que estão sempre a rever as previsões. Por isso é que a gente diz que o PIB foi revisto em alta, ou a inflação foi revista em baixa. Está sempre tudo a ser revisto em alta ou em baixa porque as previsões estão permanentemente a falhar. E como estão permanentemente a falhar, elas são permanentemente revistas. Isto é, eu sempre entendi, e isso já há bastantes anos, que não é possível fazer previsões acerca de quais são os eventos que se vão seguir. O que é possível analisar com algum grau de rigor são as estruturas económicas, sociais que estão por detrás dos eventos. Isto é, enquanto nas ciências naturais eu consigo num laboratório isolar determinados mecanismos causais, determinadas estruturas moleculares, celulares, o que for, e consigo nesse laboratório fechado prever o que é que vai acontecer para depois, quando transporto esses fenómenos para um sistema aberto, poder ter alguma capacidade de entender esses fenómenos. No caso das ciências sociais, não é possível fechar as coisas no laboratório. Portanto, não é possível fazer qualquer tipo de previsão dos eventos que se vão suceder. Não é? Se a gente recuar 20 anos atrás, para quando começou este milénio, se alguém nos dissesse que ia haver o 11 de setembro, ou seja, que 2 aviões iam chocar contra as Torres Gêmeas, se alguém nos dissesse que ou mesmo mais recentemente, que iria haver uma pandemia global, ou mesmo este fim de semana, se alguém dissesse que o sistema de segurança americano, que sempre tão eficaz e até com alguma violência a reprimir protestantes, protestos que às vezes até têm uma base pacífica, mas claro que há sempre situações que podem ser fora de controle. Se alguém dissesse que esse sistema de segurança, que nós vimos em várias situações recentes, a atuar sempre de uma forma a atuar de uma forma, eu queria usar as palavras corretas, não queria... Musculada. Sim, mas de uma forma musculada, exatamente. Eu não queria nem exagerar, nem dizer mesmo. Atuar de uma forma muito musculada. Se nos dissessem que iam permitir que o Capitólio fosse invadido daquela forma, ninguém acreditaria. Portanto, e abrir portões. Houve portões abertos, inclusivamente. Exatamente. Portanto, ou seja, fazer previsões no contexto em que nós vivemos e mesmo falar em pós-pandemia, quer dizer, estão a aparecer novas variantes, as pessoas ainda estão a ver, parece que as vacinas podem ser eficazes. Há vários tipos de vacina, quer dizer, algumas com base no RNA, outras que já usam também
uma célula que transporta o próprio material genético, e umas precisam de menores temperaturas para poderem ser mantidas, outras não. Isso há tantas incertezas que mesmo a própria expressão de pós-pandemia, eu não sei o que é o pós-pandemia ou se vai ser assim tão pós-pandemia. Se é que ele vai existir, não é? Portanto, o que podemos dizer com algum grau de segurança é que enquanto se mantiver a pandemia, as cadeias de abastecimento têm que ser mais curtas, ou seja, levanta-se a questão de, por exemplo, a nível da União Europeia e Portugal, termos alguma capacidade de ter segurança no abastecimento alimentar e no abastecimento das questões, no tratamento das questões relacionadas com a saúde, e paralelamente temos que ter a capacidade de atender às situações sociais que vão ser criadas pela disrupção dos modos de vida que pressupunham uma atividade económica que agora não vai acontecer, ou que mesmo retomando, não vai retomar ao mesmo nível, porque a não ser que haja uma normalidade absoluta, que as pessoas fiquem absolutamente convencidas que está tudo igual ao que era antes do pós-pandemia, nós não conseguimos imaginar essas atividades a retomar tão rapidamente. Agora, se com a vacinação ou se a pandemia estiver perfeitamente controlada, aí sim, aí podemos falar de um cenário do retorno de uma série de atividades que têm sido descontinuadas, mas mesmo assim o que fica em termos de desgaste psicológico, de desgaste social, do que se passou durante este tempo, também tem as suas marcas, porque da mesma maneira que uma pessoa que está desempregada é algo, existem vários estudos sobre isso, é algo que tem um custo psicológico, social e mesmo económico muito, muito elevado, porque a pessoa acaba por perder produtividade, acontece a chamada de-skilling. Também esses fenómenos vão-se observar agora com a interrupção da atividade económica que tem existido. Portanto, a única coisa que podemos dizer com alguma segurança é que vamos ter alguma reconfiguração desse tipo de estruturas e que o peso e que os custos sociais vão ser obviamente muito elevados. Disse recentemente numa entrevista ao Jornal de Negócios que a matemática está a ultrapassar o debate das ciências económicas. Como é que podemos reverter este paradigma neste contexto financeiro? Sim, quanto à questão da matemática, o que eu provavelmente estava a dizer era que nós, por vezes, acreditamos demasiado que nós podemos utilizar os modelos matemáticos nas ciências sociais da mesma forma que usamos nas ciências naturais. É o que eu estava a dizer há bocado. Eu penso que, aliás, os países que acabaram por fazer erros mais graves na gestão da pandemia foram precisamente aqueles que acreditaram demasiado nos modelos de previsão. Não é que esses modelos possam... Não estou a dizer que esses modelos são inúteis, obviamente não era isso que eu queria dizer, mas eu penso que uma crença exagerada que eu consigo prever qual será o número de casos, por vezes levou a que determinadas estratégias, por exemplo, de adquirir a chamada imunidade do grupo, etc., fossem levadas à frente com uma convicção exagerada, quando seria mais prudente e ter tido um pouco de mais precaução e tentar perceber um bocadinho melhor o que é que seria a evolução da pandemia antes de entrar já com uma crença que éramos capazes de prever o que é que ia acontecer. Da mesma maneira que na crise financeira de 2007, 2008 houve uma crença que os modelos financeiros e matemáticos previam exatamente o que se passava nos mercados, e depois viu-se que a realidade ultrapassou de facto o que acontecia com esses modelos. Eu penso que na pandemia, no caso de alguns países, houve também uma situação semelhante. Eu tenho vários colegas na Grã-Bretanha, no tempo que eu vivi lá, e disseram-me que, por exemplo, claro que foi exatamente isso que se passou. Havia uma crença exagerada da parte do governo nesses modelos, e isso fez com que houve uma falta de precaução no que é que houve uma falta de precaução na gestão da pandemia. Quanto à política industrial europeia, o que eu queria dizer com isso era que a União Europeia, se não tiver... Há muita gente que entende que não é preciso uma política industrial. Isto é, há muita gente que entende que nós devemos deixar simplesmente o mercado funcionar, e o mercado é o modo mais eficiente de alocar recursos e da própria industrialização prosseguir. Há vários problemas com esse argumento, mas eu começava só pelo argumento que nunca houve nenhum país que se conseguisse industrializar com sucesso que fizesse isso. Isto é, todos os países que se industrializaram com algum grau de sucesso, e a Grã-Bretanha foi o primeiro, portanto
fez num contexto em que não havia, e mesmo a Grã-Bretanha fez na indústria do têxtil, não fez depois nas revoluções industriais subsequentes da química, do motor de combustão interna. A Alemanha já estava mais avançada, e principalmente depois da unificação. Mas o que eu queria dizer com isso era que, se nós não tivermos algum plano sobre como é que cada zona da Europa se deve dedicar em termos de atividade industrial, o que vamos acabar por ter é a situação que temos atualmente. Que são todos a fazer tudo e o mesmo. Pior que isso ainda é quando alguns fazem tudo e outros não podem fazer nada. Por exemplo, se nós estamos numa situação em que a União Europeia, por exemplo, exporta automóveis, material elétrico ou o que for, e importa têxtil, calçada, etc., como, por exemplo, a partir do momento que a China entra para a Organização Mundial de Comércio em 2001, temos uma situação em que isso acontece um pouco. Os países que produziam têxtil, calçado, como era o caso de Portugal, Espanha, Itália, acabam por ficar prejudicados face àqueles como a Alemanha, a Holanda, que produziam automóveis, material elétrico, etc. E mesmo no caso de Portugal, quando consegue ter algum sucesso, é precisamente pela integração na cadeia de valor que é liderada por esses países. O caso da Auto Europa, da Volkswagen, etc. E, portanto, se não houver alguma definição do qual é o papel de cada país e de cada região nestas cadeias de valor internacionais, através dos quais o capitalismo global presentemente funciona, se não houver alguma gestão de como é que isto funciona, o que acaba por acontecer é que alguns países saberão navegar melhor nestas águas, outros serão deixados para trás, haverão assimetrias dentro da União Europeia, essas assimetrias trazem problemas sociais e trazem também depois fenómenos políticos associados a vários fenómenos políticos, por exemplo, associados ao nacionalismo, quando se consegue fazer passar a mensagem que a solução para estes problemas passa por uma desagregação da União Europeia, e que pode ser feita de várias formas. Eu não estou a dizer que a União Europeia tenha que ser sempre o único modo de nós, da Europa, se organizar, quer dizer, mas o modo atual de funcionamento, embora tenha muitas vantagens, por exemplo, é preciso não esquecer que a União Europeia conseguiu um dos seus objetivos, que era a manutenção de paz na Europa. Tivemos, claro, o caso da Bósnia, que foi perto há 25 anos atrás, mas conseguiu uma paz relativa. E agora, por exemplo, no caso da compra das vacinas, viu-se de facto estar integrado na União Europeia, trouxe uma segurança. Ou seja, embora existam inegavelmente vantagens, é preciso nunca desistir do projeto do que é que deve ser uma organização da União Europeia, que, da mesma forma que se integra nas cadeias internacionais, consegue também não gerar assimetrias dentro da União Europeia, que é o que tem, infelizmente, acontecido com o processo de construção europeu mais recente. Particularmente sobre esta presidência portuguesa da União Europeia, os Açores são uma das regiões ultraperiféricas e usufruem de mais fundos europeus também por essa condição. O que é que poderá mudar com a presidência portuguesa? Mudar para melhor ou para pior? O que é que poderá alterar aqui? Repare, não será na presidência portuguesa que se resolverão os problemas que são enfrentados. Quer dizer, pode haver algum progresso, em alguma medida, num aspecto ou noutro, mas os problemas estruturais, voltamos à mesma questão. Se vamos pensar agora numa região específica, os Açores, temos que pensar como é que está integrado nas tais cadeias de valor global. Neste caso, os setores-chave têm sido a agricultura, têm sido, mais recentemente, o turismo, e é preciso também nunca esquecer o papel das pescas, até pelo papel social que tem na manutenção do rendimento de uma parte importante da população. Mas e o que acontece é que os Açores encontram-se numa situação em que estão na produção de de leite, de carne, mas na cadeia de valor acabam por não conseguir se apropriar do valor que geram, porque são os agricultores, por exemplo, acabam por ser uma espécie de elo mais fraco numa cadeia de valor que implica, para atingir determinados níveis de produtividade, ter que comprar medicamentos para uso veterinário, herbicidas, pesticidas, fertilizantes, rações, porque o tipo
o tipo de animal que é utilizado acaba por não ser alimentado exclusivamente com pastagem, a própria pastagem acaba por não estar suficientemente enriquecida com os nutrientes, embora muitos especialistas digam que podia estar e que isso podia ser resolvido substituindo fatores exógenos por fatores endógenos. Portanto, isso é uma das questões. Como é que a agricultura se integra nessas cadeias de valor de maneira que o valor possa ser mantido dentro dos Açores, e isso tem a ver não só com o modo como o produto é vendido e comercializado, captando também algum valor quando ele é entregue à fábrica e também tendo algum poder de negociação pela diferenciação que o produto possa ter, mas também pela substituição de fatores que são comprados fora por fatores endogenamente gerados na região. Esse tipo de questões têm que ser articulados com a política agrícola comum europeia, e a política agrícola comum acabou sempre por ser orientada para um tipo de produção que não era necessariamente aquele que mais se adequava às características da região, que certamente não está vocacionada para produção em larga escala. E embora tenha havido uma tentativa de entrar nessas cadeias de valor através e já desde os anos 90 que se começou a repensar o modelo das cooperativas, a tentar entrar nessas cadeias, depois isso acabou por não, ao longo dos últimos 20 anos, acabou por não ser conseguido. Ficámos sempre nessa situação de não conseguir captar o valor que produzimos. O turismo acabou por ser uma forma de compensar, de conseguir algum relançamento da economia, mas para além de ser um setor que assenta em salários relativamente baixos e, portanto, acaba por não dinamizar tanto o mercado interno como poderia se os salários fossem mais altos, tem também a questão de que foi afetado pela pandemia global e, portanto, acabou por não se conseguir essa dinamização da economia que ele podia trazer, mas, na minha opinião, nunca seria uma solução definitiva, porque uma solução definitiva, a meu ver, é uma solução que passe por uma organização da atividade produtiva da própria economia que se consiga enquadrar nacional e internacionalmente e do modo em que sejam atividades suficientemente geradoras de valor para que também se crie paralelamente um mercado interno através das melhores condições de remuneração que as pessoas conseguem ao participar nesses processos produtivos. Ou seja, basicamente existem setores que conseguem exportam com algum valor, conseguem remunerar bem quem lá trabalha e isso depois gera um mercado interno também através dos salários que essas pessoas recebem. E, portanto, não era algo que se fosse conseguir fazer só pelo turismo. A presença... No caso dos Açores, se me quer perguntar que coisas é que eu teria em atenção na presença portuguesa, eu teria atenção ao acordo do Mercosul, porque o acordo com o Mercosul é uma coisa que tem estado a ser tratado com pinças pela União Europeia nos últimos tempos, mas pode ter consequências graves para os Açores se tivermos que começar a concorrer com as carnes da América do Sul, por exemplo, e portanto eu teria em atenção garantir que os produtores açorianos não são ainda mais prejudicados no contexto desse acordo, se queremos falar assim das coisas mais imediatas, e teria também em atenção de facto as regiões que foram afetadas de uma forma mais disruptiva pela quebra dos fluxos de turismo, onde os Açores também se enquadram, e uma terceira coisa que também teria atenção, que poderia beneficiar também os Açores, seria num contexto em que é preciso pensar em cadeias de abastecimento mais curtas, ou seja, e em que o setor alimentar é um setor fundamental, ver também como é que a agricultura dos Açores pode, por exemplo, ser mobilizada para abastecimento do mercado nacional de vários produtos que possam, de modo a até haver no contexto de haver também uma maior segurança no abastecimento da União Europeia, e para o qual os Açores podem contribuir por ser uma região agrícola. Portanto, seriam talvez estas as questões mais imediatas que trataria, mas que têm que ser sempre vistas em conjunto com aquelas mais estruturais que eu tinha referido anteriormente. E qual é que acha que deve ser, para além deste que referiu, que outros papéis deverão ter os Açores deveriam assumir os Açores nesta presidência, quer do ponto de vista dos valores, quer do ponto de vista da proteção social?
os Açores não têm que propriamente assumir um papel, quer dizer, quem preside é a República Portuguesa. Eu não sei, a pergunta que me está a fazer é que tipo de papel deve ter junto da presidência portuguesa? Sim. Em que posição é que os Açores deveriam assumir no contexto nacional nesta presidência? Eu penso que deveriam assumir o contexto que o papel que deveriam assumir devia ser seria importante que tivessem em conta estes aspectos que eu acabei de enumerar, isto é, eu penso que a parte do turismo será um pouco difícil dos Açores argumentar que estão a ser muito mais prejudicados pela quebra que houve no turismo do que outras zonas de Portugal, porque o turismo era um fenómeno que estava-se a dar a nível nacional. Mas eu penso que no que diz respeito a questões como o abastecimento agrícola e as consequências que o acordo do Mercosul pode ter, porque nestes acordos comerciais o que acaba por acontecer é que ganha-se uma coisa em troca de outra. Isto é, a União Europeia está certamente a querer exportar coisas para a América Latina, que é um enorme mercado, e a troca disso vai permitir que a América Latina exporte algumas coisas para cá. Isso é a moeda de troca. E isto acaba por beneficiar as regiões que dentro deste acordo exportam um tipo de coisas que a União Europeia vai passar a exportar para a América Latina, ou para os países do Mercosul, mas prejudica as regiões que produzam as coisas que a América Latina passará a exportar para cá. E, portanto, eu penso que seria muito importante garantir que nesta moeda de troca não é oferecido, de facto, do modo... ou seja, que não é que o mercado que é presentemente ocupado pelos Açores não é ultrapassado por produtos, às vezes, que podem não ter a mesma exigência de qualidade, isto é, mesmo que as coisas possam ser vendidas e entrando cá, os critérios de qualidade, que pelos critérios de qualidade se consiga também garantir que os Açores têm um papel a assumir nessa divisão de tarefas e nessa organização produtiva que vai haver na sequência desse acordo. Portanto, eu estaria atento a essa parte, estaria também atento às questões do mar, isto é, já se fala do mar há muito tempo por causa dos minérios que lá existem, a própria posição geoestratégica dos Açores é também, aliás, é o que dá a dimensão atlântica a Portugal e o que dá, e é também um pilar estruturante da relação com os Estados Unidos, embora haja sempre a tendência para desvalorizar isso, até porque o desvalorizar isso é um permitir que se façam coisas que de outro modo seria mais difícil de aceitar. Mas os Açores, pela centralidade atlântica que têm, pela zona marítima que têm, pelo papel que determinados minérios podem ter nos sistemas produtivos que possam surgir, e pelo papel que têm também na articulação com o outro lado do Atlântico, pelas comunidades imigrantes, penso que têm contributos importantes a dar. E no contexto, obviamente, da presidência portuguesa, mas isto não são coisas que se vão decidir agora, isto são coisas que qualquer uma destas coisas que eu acabei de dizer, para poder ser feita com algum grau de eficácia, já tem que estar pensado há muito tempo e estruturado, não é agora que se vai começar a fazer. Portanto, seja o que for que vai ser feito, tem que ser coisas que já estão pensadas de antemão e planeadas para... Não são coisas que se consigam fazer sem um grau de negociação que não se faz em 6 meses. Professor Nuno Martins, daqui a algum... Vou sugerir que daqui a uns meses possamos voltar a este espaço de entrevista e fazermos uma espécie de balanço de como as coisas estão a correr para a presidência portuguesa na União Europeia. Queria muito agradecer-lhe por ter aceito este convite de estar neste programa e marcarmos então, eventualmente em breve, mais uma conversa sobre este papel português na Europa. Muito obrigada por ter vindo ao Igreja Açores. Obrigado, muito obrigado. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.